Aleluia! Glória a Deus! Que você seja sempre mesmo quando Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Que cada um de vocês estejam agasalhando com o manto do Senhor Jesus Cristo. Interessante que ontem, segunda-feira, para amanhecer ontem, eu posei em Campinas, fiquei até a tarde lá em Campinas, e não estava frio. Quando eu cheguei na borda, o friozinho aqui está bastante ardido, viu? Hoje também está ardido. Mas o que eu posso dizer? Que Deus sabe de todas as coisas. Quem é eu para contestar alguma coisa? Eu quero agradecer a todos vocês, ao município de Borda da Mata, ao prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, aos vizinhos, ao pessoal do Facebook, que a graça do Senhor esteja com todos vocês. Eu agradeço pela audiência, eu agradeço pela permissão, através de Deus, da gente poder levar a santa palavra de Deus. Mais uma quarta-feira, e mais uma quarta-feira de libertação, de cura e de libertação. Eu quero dizer para os irmãos que, mais uma vez, Deus nos deu a palavra, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, cura espiritual, em nome de Jesus. Mas, queridos irmãos, antes de mais nada, antes de nós iniciarmos o louvor, vamos falar com Deus. Ele é o primeiro lugar. Vamos pedir para Ele permissão para louvar o nome dEle. Vamos agradecê-lo através do Espírito Santo nos dar alegria, nos dar entusiasmo, nos dar força. E aqui nós estamos com os joelhos trêmulos e cheios de temor para falar da palavra de Deus. Pai querido, Deus amado, aqui estamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe. Estamos vencendo mais uma quarta-feira fria, mais uma quarta-feira abençoada, mais uma vez aonde nós colocamos as plantas dos nossos pés, nós saímos vencedores. Isso são promessas do Senhor. E o Senhor sabe, nós também sabemos, que as promessas do Senhor são cumpridas. Que o Senhor não é um Deus que é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que a sua palavra não seja cumprida. Então, Pai, eu te agradeço de todo o coração. O Senhor permite que a gente louva, o Senhor permite que a gente pregue a sua palavra, Pai, com a sabedoria vinda do teu Espírito, Senhor. Por isso, Pai, vai abrindo nossos olhos, nossos ouvidos, abre os olhos dos ouvintes, abre os olhos dos irmãos, abre os olhos dos vizinhos, abre os olhos do município, para que nós possamos enxergar a parte espiritual, para que nós possamos ouvir a tua graça, a tua misericórdia, sentir o teu amor, Pai, entender a tua palavra e sairmos daqui alimentados, voando como águias, voando de alegria, voando cheio, bastante cheio do teu Espírito, Senhor. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mas, queridos irmãos, sem louvor, a gente não pode dizer que completamos um culto. Um culto precisa de louvor, precisa louvar. É o que está escrito aqui na capa do nosso inário, nosso pequenino inário. É em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, pelos frutos dos lábios, dos nossos lábios, nós estaremos confessando o nome do Senhor Jesus Cristo.
esse Senhor Jesus Cristo, que todo joelho se dobrará, no céu, na terra e nas profundezas da terra. Louvado seja Deus. O primeiro hino nós temos como nome Divino Companheiro. Esse hino, ele está ligado à palavra de Deus. Ele está ligado quando Jesus ressuscitou. E antes que ele ressuscitasse, 2 discípulos não acreditavam mais. Os discípulos moravam a 11 quilômetros na aldeia de Emaús. E eles chegaram à conclusão que tudo aquilo que Jesus tinha dito não funcionou. Jesus não ressuscitou. E eles foram caminhando naqueles 11 quilômetros até atingir a aldeia de Emaús, onde era a casa deles. Mas Jesus, num corpo diferenciado, num corpo ressurreto, alcançou e foi conversando com eles, até o momento que chegou. Quando chegaram na esquina onde ia entrar para a casa deles, Jesus ameaçou seguir em frente, e eles disseram: Senhor, fica com nós, não vai embora, já é tarde. E Jesus voltou, ficou com eles, comeu pão com eles, e deles caíram as escamas dos olhos e conseguiram ver Jesus. É maravilhoso, não é, irmãos? E Jesus desapareceu. Mas antes que Jesus desaparecesse, Jesus disse para eles: vão até Jerusalém, volta para lá, encontre com os demais, que eu vou estar lá. E quando eles chegaram, narraram o que aconteceu, ficaram todos sentados dentro desta casa, fechados, com medo que acontecesse com eles o que aconteceu com Jesus. E Jesus entrou, eles não viram nem abrir a porta. Jesus estava ressurreto, e Jesus entrou e disse: a paz esteja com todos, eu vos dou a paz. Esse hino reflete esta passagem que rapidamente eu falei para vocês. Então vamos louvar. Você que sabe, você que está em casa, acompanhe o pastor, canta com o pastor, mesmo que for bem baixinho, canta com o pastor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar, já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Pede para Jesus ficar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho, ajuda-me até chegar. Vamos pedir para ele ficar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz
em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Agora, meus queridos irmãos, tem outra passagem. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40, 41 e 42. Foi aquele homem carregado de lepra, e ele chegou em Jesus, se prostrou perante a Jesus e disse: Senhor, se tu queres, o Senhor pode me tocar e eu serei limpo. E Jesus disse: eu quero. E tocou e limpou. Vamos cantar com o pastor Mário. Vamos relembrar essa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40, 41 e 42. Ela tem como título Tocou-me. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, de sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e sentir seu terno amor, eu tenho achado paz e vida, para sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Louvado seja Deus. Mais uma vez, tocou-me Jesus, tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Agora bem alto. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome. Mais um hino. Esse é o da harpa, é número 200. Se você tem a sua harpa aí, abre a tua harpa, canta com o pastor Mário. Harpa número 200, o bondoso amigo. Jesus disse assim, igreja: eu serei o teu amigo, eu serei o teu amigo, se você me obedecer. Louvado seja Deus. Quem é que não quer ser amigo de Jesus? E vocês acham que ele não quer ser o nosso amigo? Claro que ele quer. Basta nós obedecermos. Jesus também disse, se vocês me obedecerem, se vocês me amarem e vocês me obedecerem, vocês obedecerão o meu evangelho, as minhas ordenâncias, e o meu
Pai também vos amará, e viremos e faremos morada em ti. Louvado seja Deus. 1, 2, 3. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com nossa dor, e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, contam-lhe isso em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou, quando para levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha para lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar, nele podemos alcançar. Louvado seja Deus, graças a Deus, bendito seja o teu nome, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, vamos para a santa palavra de Deus. Não vamos perder tempo, não. A palavra já foi reservada. Essa tarde Deus já nos deu a palavra. Apesar da minha correria hoje, estou correndo, estou terminando a autobiografia, está quase no finzinho. Aí eu preciso botar o pendrive no correio para ir até Campinas, para depois um outro nosso irmão pegá-lo e levar para Bauru, aonde vai ser feita a correção de texto, mas praticamente está pronto a autobiografia. Saiu um trabalho bonito, um trabalho que Deus tocou no meu coração e eu achei necessário fazer. É um trabalho, uma autobiografia, ligado nas principais situações, buscando a palavra de Deus. Então, por exemplo, quando aconteceu algumas coisas absurdas nessa autobiografia, Deus me mostra a palavra que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E assim vai. E foi, e agora nós chegamos, começamos conforme os relatos da minha mãezinha, né? E vamos terminar agora até o dia 1º de julho. Louvado seja Deus. Mas vamos abrir nossas Bíblias. A conversa tá boa, mas melhor é a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 5. E nós vamos meditar nos versículos apenas o 35 e o 36, que nós vamos ver sobre a tempestade. Só que os irmãos me desculpem, é o capítulo 4, Marcos 4, capítulo 35 e 36 e o 37. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui nós vamos ver a investida do diabo em cima de Jesus, para que uma missão que ele teria que fazer, e claro que ele fez. Jesus não deixou de fazer nenhuma missão, mas ele foi interrompido.
Então nós precisamos entender que quando Jesus chegou ao destino que ele precisava chegar, ele e seus discípulos, para libertar um homem muito infeliz, um homem muito doente espiritual, um homem que vivia preso, um homem que vivia nu, um homem que vivia lamentando, um homem bravo, um homem agressivo, ele passou por isso que nós vamos ler nesses versículos. É assim que o inimigo trabalha, é assim que o inimigo continua sendo astúcio, mas jamais ele vai vencer. Jesus acalma a tempestade. Acompanha comigo, Marcos 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Quando Jesus disse isso para os discípulos, passemos para o outro lado, ele já tinha recebido a missão do Pai. Ele já tinha recebido um aviso dizendo, filho, você vai precisar passar para o outro lado, porque existe um homem lá que precisa ser curado, que precisa ser libertado. Eu quero que esse homem seja libertado e seja o primeiro missionário dessa região de ateus. E por isso que Jesus, obedecendo o Pai como sempre obedeceu, disse, passamos para o outro lado. Versículo 36. E eles, deixando a multidão, elevaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Assim como estava, o que vocês acham como Jesus estava? Estava cansado, meus irmãos. 100% Jesus, 100% Deus, 100% homem. Ele não tinha tomado banho, ele não tinha nem se alimentado, porque a própria Bíblia está dizendo que levaram ele assim como estava. Mas o que diz no versículo 37? E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Vejam, até aí só, irmãos. Vejam que eu quero que vocês entendam como que o inimigo interrompe. O inimigo queria interromper de qualquer maneira, ele não queria que Jesus passasse para o outro lado, que Jesus fosse para as terras dos criadores de porcos, que Jesus fosse para Gadareno. Lá tinha um homem muito infeliz, um homem endemoniado. Mas o que Jesus fez? Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, acalmou-se tudo, virou uma bonança. O mar ficou plano e lá eles foram até chegar no local de destino. Então nós vamos agora para o capítulo 5 e o versículo 1. Nós já sabemos que Jesus que o inimigo procurou de toda maneira que Jesus desistisse daquela empreitada. Não fosse salvar, libertar, curar espiritualmente aquele homem que estava com uma legião de demônios. Vamos lá, vamos acompanhar versículo por versículo, vamos explanar essa palavra e ela vai nos dar entendimento para cada um de nós. A cura de um endemoniado gadareno. Gadareno era uma terra de pessoas pagãs, era uma região de criadores de porcos, e ali Jesus desembarcou. E chegaram ao outro lado do mar. Quer dizer, quando Jesus está no barco e Deus disse, vai lá, ou vai aqui, ou vai acolá, ele vai mesmo. Ele chega, não tem quem impeça. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Versículo 2. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem
com espírito imundo. Versículo 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda concorrentes o podia alguém prender. Era um homem que tinha uma força descomunal. Era uma força que ninguém, não tinha comparação à força que ele tinha. Nós vamos ver aqui que ele era amarrado, ele era algemado, mas ele arrebentava tudo. Ele era preso com algemas nas pedras, ele arrebentava tudo. Ele dormia no cemitério, ele andava nu, ele andava se arrastando, ele andava machucado, e ali estava um sofredor preso nas garras do diabo. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Era um animal selvagem. Ninguém amansava esse homem. Ninguém conseguia chegar perto. E mesmo que conseguisse chegar perto, na região que ele estava, poucos, mas quase praticamente ninguém ia dar um socorro para ele. Versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, desinquieto, vagando, peregrinando, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. É muito triste, irmãos. É muito triste você ver um ser humano num estado desse. Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Versículo 7. Clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Vocês sabem por quê que esse homem, tomado por uma legião de demônios, ele clamou para Jesus? A Bíblia tem umas passagens que primeiro acontece e depois fala por que aconteceu. É assim mesmo que a Bíblia trabalha. E aqui nós vamos entender por que esse homem, ele diz aqui no versículo 7, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Imagina se o demônio não conhecia Jesus, né? Mas veja por que ele fez isso. No versículo 8, abre-se parênteses e diz: porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Então, na verdade, assim que Jesus desceu do barco, que ele avistou esse homem feliz, esse homem tomado por uma legião de demônios, esse homem endemoniado, esse homem sujo, se tivesse de roupas rasgadas, sem banho, cheirando a mal, Jesus disse para ele, assim que viu ele, é isso que eu quero que vocês entendam, porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. Assim que Jesus viu, já repreendeu o diabo. E nessa repreensão, aquele homem que estava usado por uma legião de demônios respondeu. Ele chamou. Por isso que quando viu Jesus ao longe,
correu e adorou. Quando ele viu Jesus, antes dele chegar e adorar Jesus já tinha repreendido ele. Sai deste homem, espírito imundo. Por isso que ele clamou, por isso que mostra aqui que o diabo conhecia Jesus. E como conhecia Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Vocês sabem que o diabo, ele é audacioso. Versículo 37. E levantou-se grande, versículo 8, né, eu estou? Agora versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? E ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Quem é que perguntou? Jesus. Jesus, aproximando dele, perguntou, qual é o seu nome? Porque Jesus sabia que não era um só que estava nele. Era vários. Era uma legião. E ele respondeu, meu nome é Legião, que são muitos. No versículo 10, ele começou a rogar. Rogava-lhe muito, não rogava pouco, não. Que não enviasse para fora daquela província. Irmãos, tem várias perguntas que vocês podem estar fazendo na mente de vocês. Eu mesmo faço também, claro. Por quê? Ele não queria sair daquela região. Porque era uma região de pagãos. Era uma região que só pensava, os homens só pensavam em porcos, em criação de porcos, só em materiais. Nada espiritual. Era só a parte financeira que resolvia. Como que vai Jesus tirar eles dali e jogar aonde está? Jogasse lá em Jerusalém, por exemplo, onde se adoravam a Deus. Você acha que o inimigo ia se dar bem? Jesus também disse que se você expulsar o demônio, mas você deixar a casa limpa e vazia, ele vai se andar e vai voltar e vai trazer mais 7. De repente, quando você menos perceber, você está no meio de uma legião de demônios. Versículo 11. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Versículo 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Eles estavam desesperados, porque eles sentiram que quando Jesus disse, sai deste homem espírito imundo, eles sabiam que ele ia ter que sair. Eles tinham certeza absoluta, porque a voz de comando, a ordem, vinha de Jesus.
Primeira coisa, eles pediram para que não tirasse eles daquela região. E que jogasse eles aos porcos, porque ali era local de criação de porcos. Depois nós vamos falar sobre isso. O que aconteceu com os porcos e o que aconteceu com eles, com essa legião. Por isso que essa legião diz: e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. O demônio precisa de alguém para ele habitar. O demônio precisa de alguém para ele puxar, para ele se alimentar do sangue do mal, do sangue do pecado. Versículo 13. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E aqui a Bíblia abre parênteses e diz: era quase 2.000 porcos e afogaram-se no mar. Irmãos, nós temos que entender essa passagem. Eles sabiam que ali eles teriam um encosto. E que depois eles iam achar um outro, naquele mesmo território. Mas, pastor Mário, os porcos morreram afogados. Sim, os porcos. O demônio não. O demônio só vai ter fim quando o fogo descer dos céus. Quando o pecado não tiver mais raiz, ser queimado até a raiz. Quando Satanás e seus anjos entrarem no fogo eterno. Até lá, irmãos, quem morreu foram os porcos. Mas era 2.000 porcos, pastor Mário. Eles morreram afogados. Por isso que diz aqui, quase 2.000 e afogaram-se no mar. Volto a dizer, quem afogou foi os porcos. O demônio não. Versículo 14. Eis que apacentavam os porcos fugiram. Eis os que apacentavam os porcos fugiram. E o anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Nós imaginamos esses cuidadores de porcos descer para o povoado, falar para os proprietários dos porcos e dizer: os seus porcos, entrou algo que nós não sabemos o que é. Mas eles saíram desesperados e mergulharam mar adentro. E morreram. Isso mexeu no profundo dos criadores de porcos. Isso mexeu no bolso deles. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Se os cuidadores de porcos chegassem no povoado, chegassem para os donos dos porcos e dissessem: Jesus de Nazaré desembarcou-lhe, lá em cima, desembarcou. Eles não ia dar a mínima. Mas
aviso é que eles perderam 2.000 porcos. Eles eram pagãos, eles não estavam se importando com Jesus, eles não sabiam quem era Jesus, eles não entendiam o poder de Jesus. Versículo 15. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Irmãos, eles foram ver o que estava acontecendo. O endemoniado de Gadareno já era uma pessoa conhecida. Era uma pessoa que viam ele naquele estado há muito tempo, abandonado. E agora, quando eles subiram para ver o que tinha acontecido com os porcos, porque a visão deles estava nos porcos. Eles viram esse homem totalmente diferente, uma fisionomia calma, sentado já dentro do barco, pronto para largar aquela terra de pagãos, terra de pessoas que só pensavam na parte material, só pensava na parte financeira. E foi nesse momento quando eles viram aquele homem assentado, vestido, calmamente, ao lado de Jesus, pronto para navegar, pronto para sair daquela terra. E o versículo 16 diz assim: e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Foi nesse momento que eles acharam um culpado. Quem é o culpado de nós perdermos esses porcos? Foi o endemoniado de Gadareno? Foi os demônios? Ou foi Jesus? Foi uma das vezes que Jesus foi mandado embora. Foi pedido para que se retirasse. Versículo 17. E começaram a rogar-lhes que saísse das suas terras. Jesus de Nazareno foi mandado embora. Versículo 18. E dentro daquela confusão, e o demoniado disse, aqui no versículo 18 diz, e entrando ele no barco, rogava-lhe que fora aquele que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele queria ir com Jesus, mas Jesus tinha um outro propósito para ele. Jesus já estava preparado através do Pai para que esse endemoniado de Gadareno fosse o primeiro missionário numa terra de pagãos. Ele queria ir embora com Jesus. Ele estava com o coração dele
cheio de gratidão, cheio de amor. Ele estava feliz por ter sido liberto. Esse grande milagre deu felicidade para um e tristeza para muitos criadores de porcos. Esse grande milagre aconteceu, o pedido para que Jesus se retirasse. Por causa desse grande milagre, Jesus foi expulso. Você ou eu teríamos coragem de expulsar Jesus? E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. Ou seja, olha aqui, Jesus, o que você veio fazer aqui? Olha aqui o que você causou. Quer dizer, era só material. Aquele ser humano que estava ali com um olhar puro, um olhar sereno, banho tomado, prontinho para seguir Jesus, aquilo para eles não representava nada. Eles eram idólatras da parte financeira, eles eram idólatras dos porcos. Mas Jesus não deixou ele ir, porque tinha um propósito para esse homem. Vamos ver o 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grande coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Vai para a tua família. Meu pai disse, deixou escrito isso, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Volte para sua família, converse com ela, diga o que Jesus te fez. Não guarde só para você. Você não precisa vir comigo. Eu já tenho os discípulos. Você vai ser útil aqui. Não tenha medo. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Eu estarei contigo. Vou repetir. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes que quão grande coisa o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E aqui no versículo 20 diz que, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis era a cidade da região dos Gadarenos. Quão grande coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilhavam. Foi o primeiro missionário na região de Gadareno. Muitas vezes, irmãos, nós vemos um missionário e ele conta de onde ele foi tirado, ou aquele que já conheceu ele anteriormente. Viu ele morando, viu ele no monturo, no lixo. E agora está vendo ele falar em Jesus. É isso que nós vemos até hoje, irmãos. Quantos que o nosso pai tirou do monturo, do lixo, e colocou junto aos príncipes, e hoje prega a palavra de Deus, e hoje interpreta a Bíblia, e hoje tem a sabedoria e o discernimento vindo do Espírito Santo.
Quantos não começaram a anunciar o Evangelho e dizer que grandes coisas o Senhor fez por nós? E quando narra o testemunho, cada vez o Espírito Santo o fortalece mais. E alguns que conheceram chegam até mesmo a duvidar. Como duvidaram de Jesus quando ele foi para a terra dele? Que disseram: esse é o filho do carpinteiro? Então, queridos irmãos, Deus faz mensageiros, Deus faz missionários, Deus levanta pastores, obreiros, por mais difícil que esteja a situação, Deus está ali para levantar. Jesus disse: eu vim para os doentes, não para os sãos. Jesus levantou esse homem. E o exemplo desse homem, eu acredito que ele passou dali para frente a pregar o Evangelho. Mas mesmo que se ele não passasse a pregar o Evangelho, a própria mudança dele, as atitudes que dali para frente, o modo dele falar, o modo dele se vestir, o modo dele atender a outras pessoas, a sua própria fisionomia, mostrando que Deus nos criou a sua imagem. Que Deus quer que cada um de nós tenha o caráter de Deus. Porque nós somos a imagem e a semelhança dele. Deus quer que nós tenhamos a mente de Cristo. E aqui estava um homem que para a humanidade não valia nada. Que para a humanidade ele era um importuno, ele era um empecilho. Mas para Deus, ele era um ser humano, amado pelo Pai, que o Pai fez com que o Filho atravessasse do outro lado, somente por um. E esse um era o endemoniado de Gadareno. Então, meus queridos irmãos, nós aprendemos essa noite que os porcos morreram, mas o diabo não. E que também, por mais difícil que esteja para você, por mais complicado que esteja a tua vida, por mais perturbado que esteja o teu espírito, Jesus está dizendo: sai deste homem, espírito imundo. Se você está sentindo essa noite alguma coisa diferente, alguma perturbação, se você está sentindo algo que está te perturbando, se você está sentindo algo que a sua esperança está escapando, está indo embora, se você está sentindo que a sua fé já terminou também,
que os seus sonhos já foram embora, que a sua esperança terminou, que nada dá certo. Jesus está dizendo, nesse momento, toma posse desta palavra, você que está ouvindo. Sai deste homem, espírito imundo. Toma posse dessa bênção. Tome posse dessa palavra. Essa noite é uma noite fria na borda da mata. Então, estamos dizendo isso, estamos explanando isso, não é por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que os propósitos sejam cumpridos. Então, tome posse dessa mensagem. As mensagens não vêm por acaso. A palavra de Deus é aquilo que está escrito em Hebreus 4, capítulo 12. Essa palavra de hoje, ou qualquer palavra que for clamada, dita, explanada, explicada, diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva porque ela nos dá vida, ela deu vida para esse endemoniado. Eficaz porque ela resolveu a vida desse endemoniado. Ela é como uma faca de 2 gumes, ela não perde tempo. As coisas que vêm de Deus são muito rápidas. Essa faca desce cortando dos 2 lados. Ela atinge a alma e o espírito, juntas e medulas, juntas nossa articulação, medula o nosso sistema nervoso, alma e espírito. Freud, o pai da psicologia, ele tentou dividir a alma e o espírito, mas não conseguiu. Mas a palavra de Deus está dizendo esta noite que sem a palavra, nós somos como robôs. Verdadeiros robôs. E a palavra que saiu da boca de Jesus aquela noite foi: sai deste homem, espírito imundo. Vamos ficar com essa palavra, meus queridos irmãos, nesta quarta-feira, e tenho certeza que cada um que participou, que ouviu esta mensagem, essa curta mensagem, algo vai falar no coração de vocês. Algo vai dizer que tem saída para tudo. No mundo carnal, haveria alguma esperança para esse homem? Não. Havia alguma medicina, algum remédio para esse homem? Não. Mas uma palavra de Jesus limpou esse homem, transformou esse homem de um endemoniado de Gadareno, de um endemoniado da terra de criadores de porcos. Ele passou a ser o mensageiro, ele passou a ser o missionário, o primeiro mensageiro, o primeiro missionário das terras de Gadareno. É assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalhou desde o começo do mundo. É assim que Deus trabalha. E é assim que Deus vai continuar trabalhando até o fim deste século. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por esta palavra. Eu agradeço por nós estarmos aqui clamando, estarmos com os ouvidos abertos.
estarmos atentos nesta mensagem de hoje. Por isso, assim, eu termino agradecendo, falando com o Pai, agradecendo pela oportunidade, agradecendo o Espírito Santo por nos dar entendimento. Agora eu vou falar sobre a nossa missão agora nessa semana, né? Que na verdade, amanhã é quinta-feira, e é dia que a gente vai fazer a visita. Eu não sei se é a quarta ou quinta, daqui a pouco nós já vamos ler isso aqui. É a quarta visita, eu acho que é a quarta visita. Nós vamos fazer amanhã, 25, é a quinta visita no lar. Isso na quinta-feira amanhã. Na sexta, no domingo, nós temos o culto ao ar livre às 9h30 da manhã e temos o culto à noite, buscando as ovelhas perdidas. Eu também quero falar para os irmãos que a próxima quarta-feira, 19h30, também nós estamos aqui para fazer o culto de libertação, como fazemos todas as quartas-feiras. E também eu quero falar para os irmãos da igreja que muito breve nós estaremos iniciando a construção. Hoje eu paguei uma última taxa e a prefeitura já liberou também a parte da estrutura, a parte civil. Então, em matéria de documentos, nós estamos preparados. Agora é só iniciar o projeto dos votos através de carnê, é só começar a obra pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero também avisar que a igreja continua aberta todos os dias, das 9 ao meio-dia e das 15h30 às 19 horas. Estou aqui para orar, para conversar, para aqueles que querem desabafar, e nós estamos aqui à disposição. E eu convido a cada um de vocês, traga alguém da família, traga mais uma família para ficar com nós, congregar com nós, pertencer a esta família, a família Ebenezer. Agora nós vamos embora, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos agradecer ao Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar certeza que tudo que foi dito aqui vai haver uma recompensa. Que às vezes estamos ouvindo e não estamos entendendo tanto, mas dentro de pouquíssimos minutos nós vamos começar a refletir através do Espírito Santo. Vamos começar a imaginar aquilo que foi falado aqui nesta noite. E nós vamos se alimentar. E nós vamos tomar posse da bênção. E eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Abençoa cada um da igreja Ebenezer. Abençoa cada um dos amigos que sempre está nos assistindo e nos prestigiando. Que Deus seja louvado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, e a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos, com toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.